Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Anita Malfatti, Lazar Segal são alguns dos nomes da Semana da Arte Moderna. Uma semana em fevereiro de 1922 que pretendia revolucionar e dar nova cara à arte brasileira. O quanto você sabe sobre esse assunto? Semana de Arte Moderna é o tema do Antenados de hoje. Se liga que o Antenados está no ar. Olá! No Antenados de hoje vamos falar sobre os 95 anos da Semana da Arte Moderna. Para conversar com a gente sobre esse assunto, eu recebo a Vanessa Bortolucci, que é professora de História da Arte da Universidade de São Judas. Seja bem-vinda, Vanessa. Obrigada pelo convite, obrigada. E os alunos Larissa, Marcelo, Camila, Mariana, Thaís e Clauber. Bom, a Semana da Arte Moderna que deu origem ao modernismo, é isso mesmo? No Brasil, sim. A partir de 1922, ela se transforma num marco de referência, né? Uma exposição que vai ser muito emblemática, que dá uma espécie de... abre os caminhos para o desenvolvimento de uma arte genuinamente moderna do Brasil. E vocês já ouviram falar no modernismo? Sim. Todo mundo já ouviu falar? Tá. Vanessa, por que fazer uma arte diferente da que estava estabelecida, da arte clássica? Porque o que acontece tanto no Brasil quanto na Europa é um questionamento muito grande, muito crescente, que já começa a ser gestado no final do século XIX em relação a uma arte acadêmica. O problema da arte acadêmica, que é pelo fato dela ser uma arte muito oficial, o artista tem que seguir uma série de normas, ele tem que seguir uma série de passos e de regras, e uma parcela desses artistas vai começar a sentir um certo incômodo em relação a isso, né? Vai ver a arte como uma espécie de um engessamento muito grande. E, em contrapartida, você tem uma ideia que é justamente a de se fazer uma arte que é livre, uma arte que não segue uma única regra, uma única cartilha de normas. Então, por que não fazer uma arte que seja do meu prazer, que seja do meu gosto, a partir dos meus anseios pessoais? Então, o modernismo se estabelece numa reação a essa arte oficial, a essa arte acadêmica. Uhum. O teatro, a música e a literatura também foram influenciados? Sem dúvida, toda a cultura passa por esse processo, não é? Não de uma forma instantânea, imediata, não é nada que acontece da noite para o dia, mas a gente vê todos os campos da cultura questionando uma forma de se fazer cultura, uma forma de se escrever, uma forma de se criar canções, uma forma de se fazer poesia e começar a pegar um caminho alternativo, né? Então, como que a gente vai questionar esse saber fazer e inserir um outro no lugar? Que não é uma ruptura sempre tão radical, né? Às vezes é você somente colocar um outro olhar para uma tradição já estabelecida. Uhum. E foi a Semana de 22 mesmo que marcou o início do modernismo no Brasil. Como que foi isso? 22 é importantíssimo, porque a gente tem, primeiro que é um evento que a gente chamaria hoje de pluridisciplinar, porque existe uma parte que era formada pelas mostras de artes visuais, de artes plásticas, mas a gente tem o trabalho do Heitor Villa-Lobos, por exemplo, a gente tem o trabalho da poesia também. E, nesse sentido, ela era um pouco confundida, né, com o futurismo, com a vanguarda italiana. Então, os convites para a Semana de Arte Moderna eram chamados de Semana Futurista, no momento em que o Brasil entendia futurismo como uma arte nova, uma arte muito moderna, uma arte que até então era algo inédito e tudo mais. E a Semana se posiciona como primeiro, uma reação a essa arte acadêmica, mas existe uma motivação que é totalmente pessoal, né, bem típica do Brasil, que é esse questionamento sobre uma arte nacional. O que é uma arte brasileira? O que significa fazer uma arte brasileira? Isso é o que vai angustiar, de uma certa maneira, o Oswald e o Mário, né? Como que a gente constrói uma arte genuinamente nacional?
tanto em termos formais, ou seja, cores, formas, texturas, volume, composição e tal, e tanto em termos iconográficos. Qual é o tema do Brasil? A gente vai falar do negro, a gente vai falar do índio, a gente vai falar das paisagens naturais, a gente vai falar da herança cultural, né, que é essa soma da Europa, da África e tudo mais. Então, existe essas grandes perguntas, né, esses grandes questionamentos, né, e de que maneira a gente consegue, será que dá para a gente ser diferente da Europa? Será que dá para a gente tomar um rumo que é todo nosso? A reportagem do Antenados conversou com Valéria Piccoli, que é curadora-chefe da Pinacoteca de São Paulo. Ela conta um pouco sobre as principais obras de artistas modernistas que fazem parte do acervo da Pinacoteca. Tarsila, Brecheret de Cavalcanti são alguns dos nomes mais importantes desse grupo modernista, né, ligado muito à Semana de 22. Embora Tarsila não estivesse no Brasil quando a Semana de 22 aconteceu. Mas o de Cavalcanti tem uma importância maior nesse grupo, porque ele foi realmente um dos articuladores, um dos idealizadores da Semana de Arte Moderna, né, que aconteceu no Teatro Municipal. Então, eu acho que desse grupo ele se destaca como sendo, de fato, um mobilizador aí de pessoas e desse grupo artístico para se organizar em torno de um movimento e de um grande evento. A Tarsila se junta ao grupo um pouco depois, mas ela se torna uma espécie de grande dama, né, desse movimento modernista, por ter uma atuação muito marcada, assim, por ter obras muito especiais e por ter chegado de Paris com um vocabulário artístico, assim, digamos, influenciada por movimentos europeus. Então, ela tinha, de alguma forma, um repertório importante para contribuir para esse grupo. Com relação ao Brecheret, ele já era um artista bastante reconhecido, né? Mesmo no momento da Semana de 22, um pouco ao contrário dos outros, que ainda estavam mais começando a carreira. O Brecheret já tinha sido agraciado com uma bolsa do governo do estado de São Paulo para estudar em Paris, então ele já tinha um certo reconhecimento e já tinha sido encomendado para ele o monumento que hoje é o Monumento às Bandeiras, que ele só conseguiu realizar muitos anos depois, mas é um projeto que ele começa a desenvolver aí nesse início dos anos 20. Das obras que estão expostas aqui na Pinacoteca, o Bananal, do Lazar Segal, é uma obra muito importante para esse período, né, esse período inicial dos anos 20, assim como a pintura São Paulo, da Tarsila do Amaral. Porque elas colocam, acho que, dois ingredientes muito importantes. No Segal, a introdução da figura do afrodescendente, né, do brasileiro de descendência africana. O Lazar Segal faz um retrato de uma pessoa de verdade, era um ex-escravo de uma fazenda que ele conheceu. Então, assim, tornar esse africano assunto de uma pintura é um passo muito importante que é dado no modernismo. Por outro lado, a pintura da Tarsila traz esses signos do progresso e da transformação da cidade, que são muito importantes para São Paulo nesse período, né? Então, o poste de luz elétrica, o bonde, o viaduto, o edifício, né, o arranha-céu sendo construído. Então, todo esse momento de transformação da cidade de São Paulo está, de certa forma, resumido nessa pintura da Tarsila. O impacto da Semana de 22 para a arte hoje, ou para a arte brasileira em geral, acho que está sendo um pouco matizado agora, ultimamente, né? É claro que ele foi um evento que buscou ser muito transgressor, muito impactante naquele momento, mas foi num circuito muito fechado, que era o circuito de São Paulo. Então, a gente ainda encara a Semana de 22 como um marco, né, que instituiu a arte moderna brasileira, e é importante que isso tenha sido em São Paulo, porque São Paulo também se projetava naquele momento como a grande cidade, como a grande cidade brasileira, a cidade locomotiva que levava o Brasil para frente. Então, eu acho que um pouco esse ideário, assim, do modernismo com o progresso de São Paulo naquele momento se reuniram. A matéria foi gravada na Pinacoteca, vocês já visitaram lá? Já foram? Sim. Algumas obras modernistas. Vocês costumam ir em exposição? Mas na Pinacoteca mesmo, eu já fui bastante vezes, tudo. Aquelas esculturas que tem lá em cima, tem bastante Brecheret lá, é bem legal, assim. Vocês costumam ir à exposição? Sim. Sempre. Aonde vocês vão?
Eu frequento muito o MASP, porque eu faço artes visuais, então eu acho importante eu ir em todos os museus de São Paulo, né? Então, mas eu frequento muito o MASP, eu vou na Pinacoteca, no UMAM, que é importante, né, também. E é isso. Bom, Vanessa, na matéria a Valéria cita o Vitor Brecheret, o Lazar Segal, o de Cavalcante e a Tarsila do Amaral. Quais são os outros grandes artistas que marcaram esse movimento? Olha, eu estou aqui pensando na Anita Malfatti, porque embora a gente, às vezes as pessoas não conhecem tanto a Anita e tal, e a Anita é uma artista que vai ter uma importância muito grande, ela vai ter uma formação nos Estados Unidos, ela vai ter todo um contato com a estética expressionista. O probleminha é que a mostra da Malfatti vai ser muito criticada duramente pelo Monteiro Lobato, inclusive na coluna que ele faz para o estado de São Paulo. E isso faz com que, infelizmente, a Anita sofra uma certa... uma retração, assim, ela, digamos, existe uma Malfatti para mim depois do Lobato, né? Ela volta, ela não transgride tanto. Esses são 4 nomes importantes. É importante lembrar também que o de Cavalcante foi responsável pela elaboração do cartaz da Semana de Arte Moderna. Então, aquele cartaz bem gráfico, que é a criação do de Cavalcante, aquela árvore, né, em preto e vermelho. Uma temática do de Cavalcante, que é uma temática bem nacional, bem brasileira. Brecheret, né? Vocês estão falando de Brecheret de museu e tal, mas tem obras importantíssimas de Brecheret nos cemitérios de São Paulo. Cemitério da Consolação e o Cemitério de São Paulo, que também é conhecido por necrópole. As pessoas às vezes falam, gostaria de ver um Brecheret e tal, além do Monumento às Bandeiras, que foi citado, né, pela curadora, mas a gente tem muitas peças do Brecheret nos cemitérios de São Paulo. E a maioria do público desconhece isso. E com esse papo, o Antenados vai para um rápido intervalo. Não saia daí que no próximo bloco tem mais sobre os 95 anos da Semana da Arte Moderna. A gente volta já. A Semana de Arte Moderna foi recebida pelo Teatro Municipal de São Paulo nos dias 13, 15 e 17 de fevereiro de 1922. Ela foi organizada com um tema específico para cada dia. No primeiro dia, esculturas. No segundo, literatura. E no terceiro, música. Em 1917, Anita Malfatti montou no Brasil a primeira exposição considerada modernista. Anita, recém-chegada da Europa, foi duramente criticada por Monteiro Lobato. O escritor publicou um artigo no jornal Estado de São Paulo, dizendo que as formas distorcidas e abstratas representadas nas obras de Anita seriam fruto de cérebros transtornados por psicoses, e defendeu a arte tradicional da época. O resultado disso foi uma extensa briga entre defensores do movimento modernista e apoiadores da arte clássica. Olá, o Antenados está de volta e no programa de hoje vamos discutir sobre a Semana da Arte Moderna. Para conversar com a gente, eu recebo Vanessa Bortolucci, que é professora de História da Arte da Universidade de São Judas. E a gente sabe que o modernismo não foi um movimento que ficou restrito só ao Brasil. Como foi esse movimento em outros lugares do mundo? Olha, falando assim, de uma forma sintetizada, a gente tem um epicentro, que é a França, né? Paris é muito importante, já no finalzinho do século XIX você tem todos os impressionistas, né, que começam aí justamente, como eu disse, sair dessa arte acadêmica e tal. E já na primeira década do século XX, tudo aquilo que a gente conhece por vanguardas, então aqueles ismos, né, a gente tem em 1907 cubismo, 1905 fauvismo, futurismo em 1909, então em 1910 você já tem um caldo fervilhante na Europa de todas essas vanguardas, né, de abstração, né, Kandinsky vai fazer a primeira tela abstrata em 1910. Então, o início do século XX é muito rico, né, em todas essas experimentações e outras visões, outros olhares em relação à arte, né? E isso é o que a gente chama de arte moderna. Uhum. Você já conhecia alguns dos outros modernistas, algumas outras vanguardas, alguma coisa assim? Sim, já conhecia. Algumas obras da Anita Malfatti. Uhum.
E mesmo fora, assim, que você estava falando, Van Gogh também, todos aqueles girassóis, mesmo dali, assim, a gente via bastante conhecidas as obras dele, com aquele surrealismo, fizeram até aquele relógio como se fosse todo derretidinho, assim, o relógio mesmo, Salvador Dalí. essas coisas. Bom, Vanessa, qual que é a maior diferença entre a arte moderna europeia e a brasileira? Eu acho que é complicado falar nesse sentido, assim, diferença porque você tem que pensar na localidade, na especificidade de cada geografia, de cada história daquela localidade que você está estudando. A arte moderna é uma arte que começa a ter um teor muito individual, muito pessoal do artista, então, nesse sentido, nenhuma produção vai ser igual à outra. A gente não está falando, embora a gente tenha grupos, como, por exemplo, um grupo cubista, que seja formado por um Picasso, por um Braque, por um Glaze e tal. Mas cada um faz o cubismo ao seu modo. Né? Existe, obviamente, algo que os une, que os mantém dentro de uma identidade de grupo, mas os modernismos, né, e a gente tem que falar desse jeito, eu acho que é muito mais adequado a gente falar em termo plural. Os modernismos, eles são extremamente distintos, porque a gente tem que considerar aí as localidades, as diferenças regionais e as histórias de cada um desses artistas, sejam pintores, escultores ou arquitetos. E qual a relação entre arte moderna e arte contemporânea? Bom, historicamente, a gente coloca a arte moderna entre fins do século XIX até 1945, até o imediato pós-guerra. A partir de 45 até hoje, a gente já pode falar de uma arte contemporânea. Eu acho que o que é mais patente em relação às diferenças entre a arte moderna e a contemporânea é que na arte contemporânea você tem um questionamento do próprio suporte. Então, poderíamos dizer que na arte moderna se questiona o conteúdo, mas mantendo o suporte tradicional, ou seja, a base escultórica e os limites de uma pintura. Na arte contemporânea, a gente já tem instalação, nós temos performances, nós temos uma quebra, uma ruptura de suporte muito grande. Você tem a body art, então você pode fazer arte no teu corpo, você pode fazer uma video art, uma arte digital, uma arte de computador. Então, é uma ampliação, é uma elasticidade da possibilidade do suporte, junto com a temática, obviamente. Então, você tem uma arte feminista, uma arte que questiona o gênero, uma arte que trabalha com todas as minorias. Então, a gente entra na questão das artes africanas feitas por afrodescendentes. Então, nesse sentido, a arte contemporânea, ela dá uma continuidade a todos esses processos de transformação que já foram sido detonados pelos modernos. É uma ideia de continuidade mesmo. E, nesse sentido, a questão do suporte é muito importante mesmo. Uhum. Em termos de arte, o que vocês acham que mais representa a cultura brasileira? Assim, pintura, literatura? Eu acho que a música representa bastante. Acho que a literatura brasileira é bem marcante. Eu concordo também, literatura acho que é muito forte. Fora o valor histórico também que ela apresenta, né? Que ela retrata diretamente do passado, ligado até mesmo com o presente. Mas ela fica. Acho que diferente da música, a música é bem influenciada, mas ela está sempre em constante transformação. Acho que a literatura é um valor histórico muito pessoal, assim. Bom, nacional. Vanessa, a gente pode dizer que o tropicalismo também, já para relacionar com música, também tem raízes na Semana de 22? Não tão diretas, mas se você pensar que 22 se transforma numa espécie de emblema e que realmente, né, como na reportagem em momentos anteriores mostrou, a gente tem uma experiência que é muito voltada para São Paulo mesmo, né? Ela está voltada a uma certa elite, a uma experiência de elite. E o que o Oiticica está fazendo com o Tropicália, porque a Tropicália é uma instalação feita pelo Oiticica. E a partir daí você tem esse movimento da música, né? Daquele álbum da Tropicália com o Tom Zé, né? Com a Gal e o Gil, Domingo no Parque e tal, Geleia Geral, perdão. Então, a gente tem aí uma ligação muito estreita entre artes plásticas e música. E essa ideia da Tropicália, tipo, é o Brasil, né? A gente não está falando de climas europeus ou de culturas europeias, é pegar os instrumentos brasileiros, é falar de uma cultura que é uma cultura totalmente híbrida, né? Que é construída por várias influências e tal, né? De um país que tem um território continental, que é o Brasil,
E essa ideia de que é interessante a gente procurar o que é nosso, o que é particular, né? Não ficar sempre tentando nos compreender a partir de uma gramática estrangeira. Então, nesse sentido, é importantíssimo. Isso acontece com a maioria dos grupos artísticos, né? A gente tem representações que acompanham no teatro, acompanham na moda, no cinema. Então, existe um cinema expressionista, existe uma pintura expressionista. Isso vai para as histórias em quadrinhos, isso vai para a cultura de massa. O neoplasticismo de um Mondrian vai para um vestido do Yves Saint Laurent. Então, você tem aí um universo que, na verdade, ele está dialogando o tempo todo, né? Ele não está tão compartimentalizado quanto parece, né? Como a gente vê num livro, por exemplo. Vanessa, a Semana de 22 ainda influencia os artistas atualmente? Eu acho que para qualquer indivíduo que queira seguir uma carreira artística, independentemente até que não seja dentro do campo das artes visuais, 22 você acaba conhecendo, né? Faz parte do teu aprendizado, faz parte da tua história cultural. Você está estudando a cultura brasileira e você não necessariamente precisa ser um estudante de artes plásticas ou de arquitetura. Claro que nesses casos é uma condição sine qua non, mas para todo mundo que trabalha com cultura, 22 é uma avenida que tem que ser atravessada, você tem que passar por isso e tal. Ela vai ser sempre importante porque ela é uma reivindicação de autonomia, né? É a construção de uma identidade, né? São os questionamentos do artista moderno. Então, nesse sentido, ela sempre vai ter uma importância muito grande para qualquer pessoa que trabalhe com cultura de alguma forma. Não tem como escapar. E dos artistas contemporâneos que a gente tem hoje, tem alguma indicação? Alguém que você gosta tem mais? muita gente boa fazendo muita coisa boa, assim. Eu acho que a gente pensa muito em nomes que já estão bastante consagrados na mídia, sei lá, um Vicky Muniz, uma Adriana Varejão, né? O Instituto Inhotim, eu acho um lugar fantástico para esse sentido. A gente tem o trabalho de um Tunga, de uma Gina Silveira, de uma Sandra Cinto, e do Irã do Espírito Santo. Carlito Carvalhosa, que são bem contemporâneos, que trabalham com toda essa questão, né, da ressignificação do espaço, do suporte e tal. Então, a gente tem uma produção contemporânea, em termos de Brasil, muito grande. Beatriz Milhazes, que são, inclusive, até os gêmeos, né? A gente está falando também de uma arte fora do museu, arte de rua. Então, nós temos aí uma miríade, né, um universo muito consagrado. Acho que o Brasil não deve nada no cenário internacional, nós estamos muito bem, artisticamente falando. E vocês conhecem algum? Vocês gostam de algum artista em especial? Qual? Na Pinacoteca teve a Ana Maria Tavares, né? Que ela também, eu gosto bastante. E como a gente estava falando da Pinacoteca, eu lembrei e até ia citar ela também quando você estava dando as referências, né? Ela é bem legal. Mais alguém? Bem, como a professora disse, tem os gêmeos, né, também, que eu admiro bastante, acho bem legal o trabalho deles. E tem os irmãos Campana também, né, que bem famosos e bem legal o trabalho deles também. Mais alguém? Também acho legal o trabalho dos gêmeos, do Cobra também. Nossa, show! Bom, o nosso programa está terminando e eu agradeço a presença da professora Vanessa. Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Muito bom falar de arte sempre. Obrigada. E aos alunos da Universidade de São Judas, que são sempre bem-vindos. E se você aí de casa quer dar alguma opinião ou tirar dúvidas, curta a nossa página no Facebook. Se quiser assistir a esse e a outros programas da TV São Judas, acesse o nosso canal no YouTube. A gente fica por aqui e até o próximo programa.